Hoje o Entre Elas tem o prazer de receber Fabrício Lopes. Ele que é diretor de um dos colégios mais tradicionais de Cachoeira de Itapemirim, o Guimarães Rosa. Não é, Marilene? E é uma escola de referência. Referência. A gente percebe como referência. Primeiro que meus filhos estudaram lá, meus netos estão estudando lá. Também. A gente percebe o seguinte, toda vez que tem uma prova de avaliação de escolas, o Guimarães Rosa está sempre em primeiro lugar. Destaque. E a gente vai querer saber do Fabrício por quê? O que é feito nessa escola para essa escola ter esse relevo todo, para ser considerada uma escola de tão grande destaque em Cachoeiro? E a gente aproveita para discutir também Enem. A gente quer saber algumas coisas do Enem, né? Exatamente. Fabrício, seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Em primeiro lugar, uma honra estar aqui com vocês, dois ícones da sociedade cachoeirense. Nossa escola, ela é uma escola tradicional. A escola, ano que vem, dia 15 de março, completa 47 anos de existência. Nossa. Há 47 anos atrás foi dada a primeira aula, né, as duas primeiras aulas pelas professoras Anduma e pela Dona Isis, uma aula de matemática e outra de literatura, para as primeiras turmas que ingressaram no Guimarães Rosa. Ainda não era onde é hoje, né? Hoje a gente está instalado no prédio da maçonaria, no centro da cidade, na rua 25 de março, mas a escola começou na Pinheiro Júnior. Para quem não sabe, ela tinha ali uma localização. Eu acho que assim, o segredo da escola foi a transição que foi feita, porque começou, né, com educadores, e educadores, né, que eram de escolas, né, trabalhavam em escolas públicas. Os melhores educadores de Cachoeira, né? Vamos falar a verdade? As melhores professoras de Cachoeira estavam no Guimarães, eu acho que até hoje. Então, aí o que aconteceu? Eles resolveram fundar o Guimarães Rosa. Sim. Porque os alunos, né, acabavam aqui o ensino fundamental e às vezes, ou começavam o ensino médio e tinham que ir para Vitória, às vezes, para conseguir entrar numa faculdade e tudo. E aí eles observaram essa demanda e se juntaram, formaram um grupo bem coeso e montaram o Guimarães Rosa. Então, assim, eu acho que ao longo dos anos o que aconteceu foi que a escola foi se especializando, né? Então, a escola é especialista em ensino médio. Claro que existem escolas, Regina e Marilene, que conseguem fazer a transição, né, de ter desde a educação infantil até o ensino médio. Mas lá é só ensino médio. Então a gente tem esse diferencial em relação a praticamente todas as escolas de Cachoeiro, porque a gente é especialista em ensino médio. E começou com essa gestão de professores, né, e durante muitos anos, meu pai, né, que é um dos sócios fundadores da escola, professor Davi, exatamente, ele foi diretor da escola por 37 anos, praticamente, né? Até 2011, meu pai foi o diretor. E depois ele passou a bola para mim, né? Foi aos poucos, não foi uma coisa de uma hora para outra. Ele foi, né, fazendo a transição, exatamente, fazendo a transição. E aí hoje a escola, hoje eu faço a direção da escola. Mas a gente é muito ajudado por esses sócios fundadores que ainda frequentam a escola. Quais são eles? Meu pai, professor Davi Loss, professor Anduma Emerli Coelho, professora Ariete Molim Costa, professor Dalton e professora Isis Maria de Azevedo Gonçalves. São as nossas referências. Meu pai, não preciso nem falar. Então, esses professores estavam lá há 47 anos e continuam até hoje. Eles estão até hoje. Eles não atuam diretamente mais em sala de aula. Mas são o nome deles. Exatamente, são as nossas referências. Por exemplo, quando existe algum conflito, alguma coisa que a gente precisa de uma referência, é a eles que a gente recorre. Porque, né, fazem isso a vida inteira, sabem fazer, né, e tem todo o jeito, a credibilidade de todos eles. Então, são as nossas referências. Meu pai, não preciso nem falar, meu maior ídolo, uma honra para mim trabalhar, né, com o meu maior ídolo. Mas ele é uma referência. E se eu chegar a 1/10 do que meu pai já fez na vida, eu estou satisfeito. Eu gosto. Que coisa linda falar isso, né? Eu gosto do Guimarães porque o Guimarães, ele dá ao aluno a liberdade. Tanto que ele sai na hora do recreio, ele pode lanchar no shopping. Mas o pai tem o controle desse aluno.
Porque o Guimarães ainda mantém o sistema de caderneta. Da época que a gente era criança, Marilene, estudava. Ainda temos as cadernetas, claro que na pandemia agora, né, a gente aboliu, porque ia ter que ficar passando de mão em mão, mas ano que vem volta com força total, porque é uma forma uma forma física mesmo, né, de comunicar às famílias o que está acontecendo com o filho delas. E isso daí que você falou, eu acho que é um ponto primordial, é a liberdade com responsabilidade. Então os alunos, eles são livres, né? Eles já estão no ensino médio, na hora que bate o sinal do recreio, eles perguntam, onde que eu posso ir? Olha, você pode ir na França comer um croissant às 9h30, mas 9h50 você tem que estar aqui na escola, porque senão seu pai vai ser avisado. E esse controle a escola faz. Mas eu achei muito legal algo que aconteceu com a turma da minha filha. Acho que o diretor era o Scheider, foi isso? O Scheider, durante alguns anos, o professor José Ponte Scheider, foi o diretor específico para o 3º ano, para a 3ª série. E ele era maravilhoso. Maravilhoso. Uma referência para todos nós também. E aí a turma encrencou com o professor. Aham. E a turma foi lá fazer queixa do professor. Zé Ponte virou para a turma e falou o seguinte, olha só, aqui vocês não são clientes, vocês são alunos. E aqui o professor tem razão. Gente, eu achei aquilo o máximo. Baixaram a bola, entendeu? Acabou a conversa. E acabou a conversa. Porque falta isso. Você se sentir realmente dentro de uma escola. Falta isso. Eu acho que é uma deficiência hoje do mercado. O aluno ser tratado como aluno. E isso, né, Regina, assim, você tem que ter muita segurança no seu trabalho e na equipe que você tem para poder falar isso com o aluno. Né? E eu achei aquilo máximo. E assim, na verdade, isso daí é o que eu estou falando, foi passado para gente. O Zé Pontes, excelente hoje, né? Está no IFES, excelente, uma referência para todos nós. O Zé Pontes ajudou demais nessa transição. Eu falo isso para ele, porque ele ajudou a dar esse senso para a equipe, que existia quando meu pai era professor, Dona Isis, Dona Ariete, eles eram professores, eles tinham isso, mas eles eram os donos da escola. Em determinado momento, eles continuaram os donos, mas pararam de estar na sala de aula. Então eles tinham que passar o jeito deles para quem estava em sala de aula. E aí o Zé Pontes ajudou demais nessa transição. Né? Então eu sou muito grato a ele, eu falo com vocês, porque eu já tive a oportunidade de falar com ele também, que essa transição que foi feita foi muito boa. A equipe, Regina e Marilene, a equipe do Guimarães Rosa, ela assim, acho que quem trabalha menos tempo, trabalha há 10 anos lá. Uma equipe que já está há muito tempo. Né? Então a gente já entende o professor, já conhece o professor, e para falar o que ele falou, realmente tem que ter muita confiança. Né? Isso, e já conhece a turma. Conhece a turma também. Quem é que está reclamando? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês preparam para o curso superior. Né? É uma escola particular. Vocês não preparam para o trabalho, não é uma escola profissional, é uma escola que está preparando para o Exatamente. vestibular. Quanto por cento de alunos de vocês passam a cada ano no vestibular? Olha, se você pegar o índice de alunos que passam somados universidades federais e faculdades particulares, é 100%. 100%? É 100%. Porque eles acabam atingindo os objetivos. Não vou dizer que todo mundo vai para o curso e para a faculdade que passou, porque às vezes faz uma faculdade particular, garante a vaga, tenta a federal, se não consegue a federal e não pode ir para particular, faz mais um ano de pré-vestibular. Então, isso a gente tem consciência disso. Mas, hoje em dia, Marilene e Regina, são muitas universidades, são muitas faculdades, diversificou bastante, né? Então, eles acabam conseguindo o objetivo. Nossa escola, ela faz uma preparação geral. Nós, no primeiro e no segundo anos, nós somos, ensino médio são 3 anos. No primeiro e no segundo, os alunos têm todo o conteúdo do ensino médio e no terceiro ano ele faz uma revisão daquilo ali. Recapitulando. A preparação ela é feita para o Enem, que dá acesso às universidades federais. Ponto. Paralelo a isso, os alunos também se preparam ou na escola ou em cursos livres, extras, que existem hoje em Cachoeiro, para faculdades particulares também.
Para vocês terem uma ideia, por exemplo, agora saiu o resultado da Multivix. O primeiro lugar de medicina da Multivix é uma aluna do Guimarães. E ela, assim, qual é o mérito, né? Além de ter conseguido, é uma faculdade concorrida, o mérito dela é que ela concorreu não só com alunos de terceiro ano de outras escolas. Ela concorreu com alunos que também já tinham tentado e não conseguido, que já fizeram um pré-vestibular, 2 pré-vestibulares, 3 pré-vestibulares, e ela foi a primeira colocada. Então é um mérito muito grande, né? Porque a concorrência é grande também. E se você pegar de todos os alunos que fizeram a prova, essa prova da Multivix específica, para medicina, e eu falo medicina assim, porque acaba sendo o curso mais concorrido, tá? É só para dar um exemplo. 70% dos alunos da escola que fizeram a prova alcançaram a aprovação. Não sei se vão cursar, porque é uma faculdade cara, é uma faculdade particular, entendeu, Marilene? Então, isso daí aí depende da condição da família. Mas alcançar a faculdade, eles conseguem. Então, deixa eu fazer uma pergunta a você. Sim. Quais os comentários que você está ouvindo a respeito dessa prova específica do Enem do dia de ontem? O Enem. Então, o Enem de 2021 Eu tentei comprar a tribuna hoje, que eu queria ver comentários dos jornalistas, dos jornais. E eu não consegui achar a tribuna, fiquei até meio frustrada. Marilene, porque os comentários que eu vi na internet à noite foram muito ruins. Então, teve muita polêmica, a prova foi precedida de muita polêmica. Em que sentido, né? No sentido da preocupação da parte técnica de quem cria a prova, de uma interferência do governo na prova. Essa era a preocupação. Mas não houve. Posso dizer que a gente já fez a análise da prova, não tem nenhum tipo... Até porque as questões que caem na prova, elas não são questões de governo, né? Porque se você falar de... Não são. Se você falar de racismo, racismo é racismo, gente. Né? Se você falar... E é uma realidade. É uma realidade independente de quem está na presidência, quem não está. Toda. Então a gente tem, né? Por exemplo, o tema da redação, que foi invisibilidade social, né? Em relação às pessoas que não conseguem tirar a certidão de nascimento e tudo. Eu achei o tema um pouco difícil pelo título. O título é difícil, o título mas, não foi fácil de compreensão. Mas toda a prova do Enem, Marilene e Regina, ela vem com uma ementa. O que é uma ementa? Ela vem com alguns textos motivadores que te fazem pensar. Não é só o aluno vê aquele título ali e tem que escrever. Então, ele tem alguns textos que te dão mais ou menos um caminho. Tá. E aí, né, a gente teve acesso a esses textos. A questão, ela é muito relevante. Muito relevante. Sim, claro. Né? É claro que ela não atinge, vamos dizer que ela atinja 3 milhões de pessoas no universo de 200 que somos nós. Mas... é importante, a gente está falando de cidadania, né? Então é realmente uma questão muito importante. Eu achava que ainda tinham outras questões para cair antes dessa. Eu estava apostando que seria... Apostando não, mas eu gostaria que fosse alguma coisa ligada à pandemia, o EAD que os alunos tiveram, né? Que as escolas tiveram que se adaptar. Porque aí a gente está falando mais da realidade dos alunos. Esse tema, embora muito relevante, ele é descolado um pouco da realidade dos alunos de terceira série. Exatamente. É cidadania, mas é um pouquinho descolado. Então o cara, se ele olhar só o tema, ele apavora. Mas a partir do momento que ele lê a ementa, ele tem um caminho por ali. Eu não li a ementa. A ementa é interessante. E aí a gente, né, na hora a gente percebe assim, poxa, isso tá associado à realidade. Por quê? Quem é invisível, por exemplo, e não tem uma condição econômica muito boa, não pôde receber o auxílio que o governo deu. Então, ele está fora disso. Então, ele precisava daquilo ali. O tema é importante por causa disso, para ele se tornar um cidadão por completo. E é a porta de entrada, que é a certidão de nascimento, né? Ele sem isso, ele não consegue ter nada, ele fica realmente invisível. Vocês tiveram contato com os alunos hoje que fizeram a prova? Hoje ainda não, porque muito embora a gente tenha tido as aulas, tivemos contato com os alunos de primeiro e segundo anos, que a gente também estimula a fazer a prova, mas a discussão principal vai ser com os alunos do terceiro ano que estão fazendo a prova para valer, né? Que é o momento deles. Isso hoje não, porque as aulas de hoje foram remotas, porque agora a preparação é para o Enem da semana que vem, né? As revisões
deixam de ser de língua portuguesa, história, geografia, passam a ser de química, física e matemática. Me parece que a prova de história, geografia, sociologia e filosofia foi muito difícil. Foi. Existiu. A gente ainda não tem esse feedback dos alunos. Sei. Em relação aos professores, o que eles falaram? Eles acharam que a prova ela não valoriza muito o conteúdo. Assim, ela não foi uma prova conteudista. Ela foi uma prova mais de interpretação, de conhecimento, né, mais vasto, até uma prova até mais de maturidade. E que é um pouco até conflitante com o que a gente faz lá na escola, porque lá na escola é conteúdo, conteúdo. O cara tem que aprender Roma, tem que aprender Grécia, tem que aprender, né? Mas, de certa forma, assim, eles falaram também que não está muito fora do espectro, não. Mas consideraram algumas questões também um pouco mais difíceis. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Sim. A gente sabe que os técnicos que estavam preparando a prova, 37 se afastaram. Sim. Antes da própria impressão da prova. Porque teve interferência. Isso aí causou alguma preocupação nos alunos, nos pais? O que isso aí causou? Porque a gente está ouvindo pela imprensa. Eu tenho certeza que causou, com certeza mexeu. Com certeza mexeu, porque... E acho que, inclusive, isso pode ter sido até um motivador para abstenção, que foi de 25%. Fala do seu exemplo. Foi um número Regina, grande. Que você contou para mim. Ontem Marilene esteve lá na minha casa, a gente conversando, e sempre que tem a prova, eu moro em frente à Escola Viva, uma escola maravilhosa lá do Coronel Borges. E sempre que está chovendo e tem algum concurso na escola, eu abro o portão da minha garagem, que é coberta. Para eles poderem ficar ali. Pode esperar aqui dentro. Se quiser água, porque só pode entrar, o portão só pode ser aberto em um certo horário. Me dá pena dos meninos, eu falo, gente, entra aqui, quer água, tá. E aí eu conversando com a Marilene, que eu fiquei muito pasma ontem. Deu pouca gente. O pessoal estava lá, da segurança e tal. Eu falei, bom dia, gente, tem prova do Enem hoje? Já tem e tal. Eu falei, então deixa eu botar o carro para dentro, porque vai ter muito carro aqui na rua. Aí eles falaram, não vai ter não, moça. Só são 30 inscritos aqui para fazer a prova. Falei, 30? Falou, 30. Muita abstenção. Não, né? então, aí, na verdade, assim, esse caso específico dessa escola, eu não sei porque pode ter sido uma estratégia de colocar em outros lugares. Porque eles não saberiam... É uma escola imensa. Uma escola imensa. Eles não saberiam com antecedência quantas pessoas iam faltar. Então, esse caso específico eu não sei. Mas o que você falou de repente, né, disso estar influenciando, eu acho que pode ser um motivador para o cara faltar. Poxa, tá uma bagunça danada, eu vou fazer, depois não vai valer, não sei o quê. Entendeu? Então, eu acho que isso daí pode ter sido. E foi uma abstenção muito grande, realmente. No final das contas, eu acho que assim, não sei qual foi a gente nunca vai saber, ou talvez, né, não saiba, a motivação desses funcionários do INEP para saírem, né? A gente não sabe se foi por pressão, isso daí a gente não sabe, é uma questão política. Mas assim, realmente não houve interferência. Se houvesse realmente, né, de acordo com o perfil do governo que a gente tem, do governo federal, algumas questões nem estariam ali porque elas falam sobre temas que são muito sensíveis e eu acho que eles não deixariam. É um governo autoritário. Então, sendo um governo autoritário, não permitiria certas questões. Exatamente. O que eu acho é isso, né? Sem entrar na seara política, questões ali que não estariam de forma alguma, né? Que falam sobre igualdade, não sei o quê. Isso aí já não tem muito a ver, né, com o que o governo prega, né, o que o governo faz. Então, acho que... Mas a prova foi uma prova para medir conhecimento. Ela mediu conhecimento. E um pouco de maturidade também. Eu acho que se a gente, né, fosse fazer a prova, Marilene, Regina, Fabrício, eu acho que a gente consegue fazer a prova, mesmo estando há tanto tempo longe da escola regular. Porque é prova que você, geralmente, né, esse tipo de prova, ela tem um texto. O texto, ele tem você consegue, né, interpretá-lo e a questão, né, que se coloca, as respostas,
Eu acho que com a interpretação a gente consegue fazer, tendo um pouquinho mais de maturidade, de conhecimento de mundo, né? Que é o que falta justamente para o aluno de terceira série. Não lê jornal, fica agarrado em celular, isso daí realmente... Eu ia falar justamente isso, porque eu percebo, não sei se é uma observação muito individual minha, né, no caso, que cada ano o jovem ingressa no ensino médio mais imaturo. Então... Inclusive muito jovem também, em idade. Eu lembro que eu terminei o ensino médio, eu tinha 18 anos. Nunca repeti um ano, entendeu? Terminei com 18 anos. Mas ainda acaba, a idade física ainda é mais ou menos a mesma, não mudou muita coisa. Muda a maturidade. Mas a maturidade... E Fabrício, eu Nossa fico Senhora. imaginando esses jovens tendo que interpretar textos que vão direcioná-lo a fazer uma boa prova ou não. Porque a leitura de rede social não te deixa muito espaço para você interpretar. E é tudo muito rápido, são poucas palavras. Então, na verdade, acontece essa dicotomia mesmo. Quer dizer, o jovem, ele tá num mundo e, de repente, ele tem que fazer uma prova para entrar na faculdade que é de outro mundo. E o trabalho da escola de ensino médio é tentar fazer esse menino compreender que ele precisa ler jornal, que ele precisa sair da rede social um pouquinho, que ele precisa se instruir, que ele precisa se informar, né? Mas é um trabalho de formiguinha muito e que nem sempre a gente consegue resolver, não, porque, né, eles têm... Não, eles pegam notícia só no Google. E outra coisa, Marilene, o que eu acho pior, eles pegam o título. Então eles sabem do que você está falando, mas se você fizer uma pergunta do que está escrito embaixo, ele já não sabe. Ele já não sabe. Então, por quê? Porque é uma juventude que até já é... A gente assistia Tela Quente, na minha época era Tela Quente, né, na Globo, e você tinha que esperar o Plim Plim para ver os comerciais todos, para depois voltar. Né? Novela, o capítulo seguinte era hoje eles maratonam a série. O que é isso? Ele pega uma série que tem 15 capítulos e assiste tudo num dia só. Por quê? Não tem paciência de esperar o próximo dia, o próximo capítulo. E a escola, na verdade, muito embora a gente seja, né, eu estou falando em nome do Guimarães, mas seja uma escola tradicional, a gente tem que se adaptar a isso também. Hoje esse menino está muito mais rápido. Essa aula, né, que o professor dá, que é centrada toda no professor, isso daí eu acho que está meio com os dias contados, né? A gente precisa evoluir para poder prender a atenção desse menino, porque ele tem essa informação, né? Ele tem essa informação ali na internet. Sim. Só que, é o que eu sempre digo, essa informação, ela nem sempre ela é verdadeira. Então a escola ainda é uma referência para poder colocar a informação no seu devido lugar. Correta. Porque hoje o que mais tem, e acho que aí, né, eu queria abrir esse parênteses aqui, vocês estão dando a oportunidade de eu falar. Vamos falar. Porque assim, eu acho que é uma coisa muito séria o que está acontecendo. Excesso de informação errada. E outra coisa, a fake news ela vai de avião. O fact-check, né, quando vai desmentir aquilo ali, vai a pé. Então, não faz o mesmo efeito. A fake news ela é disseminada, né? Os caras pegam uma informação que às vezes tem até algum fundo de verdade, partem até de uma premissa verdadeira, mas colocam uma informação falsa. E aí a pessoa acha mesmo que é aquilo ali. E depois insiste. Esse é o problema. Então, assim, a escola, para esses meninos, ela tem que ser uma referência para chegar e falar, isso aqui que vocês ouviram não é bem assim. E até, né, a gente vai haver uma reformulação no ensino médio agora, que é uma proposta do governo Temer, mas que agora, né, vai ser obrigatório, já estourou o prazo, na verdade, vai começar no ano que vem. E essa reforma parte um pouco para isso, para poder trabalhar com esses alunos, né? Porque às vezes, assim, tudo bem, o aluno tem que aprender função matemática, seno, cosseno, mas será que ele precisa aprender? Às vezes um aluno que é da área de humanas, será que ele precisa saber lá, né, análise combinatória, matriz, que é coisa que o cara só de engenharia que vai... Então, a mudança no ensino médio vai um pouco para isso.
o aluno vai passar a ser mais protagonista. Mas na época que eu estudei era assim, então, científico e clássico. Hoje, Marilene, muito engraçado, porque a gente fez eu fiz uma reunião com os sócios da escola. Então estavam lá, meu pai, Dona Ariete, Anduma, Isis e o professor Dalton. E eu estava explicando justamente para eles a mudança. E todos eles falaram, mas era assim, lá atrás era assim. Eu fui para o clássico, outro científico, não sei o quê. Então está tendo um retorno. Assim. E assim, o que vai acontecer, eu acho, já dando a minha opinião aqui, eu acho que a mudança é boa, muito boa, vai ser interessante. Talvez não fosse o momento, porque a gente está vindo de 2 anos de pandemia. Sim. A escola particular sofreu muito ao longo da pandemia, né? Sofreu muito. Estou falando porque, né, a gente, né, muito embora o Guimarães tenha adotado muito, a gente foi muito rápido em adotar um sistema de transmissão de aulas, mas sofreu, né? Com o pai tem que dar desconto porque não tá tendo aula, porque não sei o quê. Então tudo isso ficou na conta da escola. E aí até foi muito engraçado um fato que aconteceu. Engraçado não, porque eu fiquei meio revoltado até, porque em 2020 a gente já estava fazendo o modelo online e a escola já estava dando algum desconto para os pais. Né? A gente negociou com os professores, não sei o que e tal, e a gente estava conseguindo dar um desconto para as famílias. E aí teve um dia que saiu na Assembleia Legislativa do Estado que era obrigatório um desconto de 30%, não sei o que, sendo que não é uma matéria nem estadual, isso é de âmbito federal, só poderia mudar se houvesse uma mudança na Constituição, no STF e tudo. Enfim, eu sei que teve o negócio lá falando que a escola, a gente estava dando 15% de desconto, que era obrigada a dar 30%. E no dia seguinte tinha um carro do Procon lá na porta da escola para saber se a gente já tinha aplicado o desconto. Eu falei assim, olha, não veio ninguém para ver se as aulas estão boas, se a escola está cumprindo o que tem que cumprir, mas na hora que fala de dinheiro todo mundo fica, não achei justo. Mas enfim, falei, olha, pode ficar tranquilo, a gente, né, vai fazer o que tem que fazer. Eu Exatamente. fico imaginando que as aulas passaram a ser online. Eu fico imaginando o trabalho desse professor. Que desafio, Regina. O trabalho do professor para dar uma aula online, gente. Que desafio. Não é? A gente lá na escola, a gente adotou o modelo, dia 17 de março de 2020 nós paramos. 6 de abril a gente transmitiu a primeira aula. Muito embora eu tenha uma pós-graduação na área, né, de internet, de rede e tudo, eu sinceramente não sabia que existia uma plataforma de transmissão tão estável quanto esses programas, Zoom, Meet, elas são realmente muito estáveis. E aí a gente, né, organizou com os professores, olha, funciona dessa maneira e tal. Os professores que são mais jovens, eles rapidinho pegaram, foram para casa, mas os mais velhos, coitados, não tem essa segurança. E a gente tem professores antigos na casa de mais de 20 anos. Que são extremamente respeitados, exatamente. Maravilhosos. Então a gente falou, eu não posso abandonar essas pessoas. O que eu fiz? Eu montei na escola um estúdio, vi quantos professores eram, montei em salas separadas para eles, né, justamente para manter. E eu ficava lá na escola, eles iam lá, davam aula. Então eu fiquei o ano inteiro com esses professores que não tinham segurança para dar aula de casa, mas não foram raros os momentos que eles choraram, porque de uma hora para outra você tem que começar a dar aula para um notebook. Começa um outro mundo. É outro mundo. E não foram preparados para isso, né? Não houve nenhum tipo de preparação. Foi tudo assim, ó, agora você tem que fazer isso daqui. Então, assim, são verdadeiros heróis. São verdadeiros heróis. As crianças também em casa, os meninos, os adolescentes, que se distraem por qualquer coisa. Vamos falar a verdade. Esse é outro problema. Sabe? Então foi um grande desafio. E outra coisa, assim, e aí eu vou falar como pai também, né? E falei para diversos pais de alunos que procuraram a escola. Meu filho passou na UFES, faz administração. Ele ficou 10 dias em Vitória, em 2020, que ele ia começar em 2020. E depois a pandemia, eu tirei ele de lá, trouxe para cá, né? A UFES demorou até para começar com o modelo remoto. Enfim. E acabou que quando começou, que foi lá para o meio do ano passado, eu como pai, eu acabei ficando sem a régua de cobrança. Porque, sabe assim, às vezes eu vi ele lá naquela aula online, mas ao mesmo tempo com a televisão ligada e com o celular aqui, não sei o quê, algum videogame.
absolutamente desmotivado. Eu vi assim que ele não estava, mas aí eu falei assim, cara, a vida dele parou. A vida dele parou, deu um pause, porque ele cumpriu a quarentena direitinho. Então assim, ele não via os amigos, ele não ia ao clube, ele não ia à igreja, ele não fazia mais nada. Eu falei, ainda a escola que é o principal. Eu falei assim, eu ainda vou cobrar desse menino que ele vinha aqui lá, não sei o que. Então eu fiquei, né, assim, a gente ficou meio que sem régua de cobrança. Por isso que eu tenho dito assim para os pais e falo isso abertamente com os alunos. A escola, a gente tem noção de que hoje o aluno ele está um nível abaixo do que estaria como concludente de primeiro ano de Guimarães, de segundo ano de Guimarães ou até de terceiro ano. O terceiro ano não tem jeito, porque eles já estão saindo agora. Mas os outros, a escola no ano que vem vai ter que rebolar, vai ter que se virar para poder enquadrar. Né? Então a gente tem consciência disso. E assim, a gente já tem as estratégias, nós já bolamos as estratégias. Mas também, assim, nunca ninguém saiu e se recuperou de uma pandemia na nossa geração. Então a gente não sabe ainda se é o que... Como é que vai ser? Como é que vai ser. Por isso que por acaso, até nessa semana passada, eu entrei nas salas para falar justamente isso. Falei, gente, olha só, a gente vai ter que construir isso aqui juntos, porque nós temos uma ideia, a gente sabe onde quer colocar vocês. Mas vocês também precisam dar uma resposta para a escola, porque se em determinado momento a gente estiver pressionando demais, a gente tem que tirar o pé, tem que ajustar. Se tiver de menos, tem que ajustar. Então, vai ser uma sintonia fina no ano que vem. Deixa eu falar uma coisa, o seu Guimarães entusiasmo me encanta. A mim também. Não, eu adoro o que eu faço. Fala como você se sente fazendo o que você faz. Não, então, eu nunca imaginei trabalhar em escola, para começar. Mesmo meu pai, né, sendo sócio da escola, a gente foi criado meio que para voar, né? Tanto é que eu fiz a minha faculdade no Rio, né? Fui para a área do direito, trabalhei 10 anos como advogado. E em determinado momento, me frustrei muito com a profissão. Demais, assim, com questão burocrática, sabe? A gente acabava, nosso escritório, né, o escritório para o qual eu trabalhava, não era um escritório muito grande, então a gente via, né, lá no Rio, por exemplo, os processos do nosso escritório andavam mais devagar do que processos de escritórios maiores que tinham algum tipo de influência, não sei o quê. Isso daí foi me frustrando barbaramente. E aí eu fui, né, sempre gostei muito de informática, meu irmão fazia processamento de dados na época, eu, né, vendo ele com o computador, e eu trabalhava num prédio na antiga Avenida Churchill, no Rio de Janeiro, que era só de advogados. E eu informatizei o escritório da pessoa que me contratou, que veio a ser meu sogro depois, né? Eu acabei casando com a filha dele. E aí os outros advogados viram aquilo e tal e falaram, poxa, faz isso pra mim, não sei o quê. Aí comecei a mexer na área de informática. Aí em um determinado momento, fiquei conhecido, aí um indica pro outro, fui instalar um computador na casa de uma dona de uma escola no Rio de Janeiro, em São Conrado. E no que eu instalei o computador, para você fazer isso daqui, você tem que fazer isso, como se eu tivesse dado uma aula, dei uma aula para ela. Ela falou assim, você é um professor nato, eu tenho uma empresa de informática na minha escola, eu vou mandar todo mundo embora, você monta uma empresa, compra 10 computadores que no ano que vem você que vai dar aula para as crianças. E assim eu fiz. Olha! E assim eu fiz. De um ano para o outro eu era advogado e no ano seguinte, no primeiro dia, eu estava sentado numa rodinha com crianças de 4 anos explicando informática, mostrando mouse, mostrando teclado, mostrando tecnologia. Nossa, que lindo! Exatamente isso. E aí, quer dizer, em determinado momento, aí trabalhei 10 anos nessa escola, uma escola, né, de vida até, em São Conrado, no Rio de Janeiro. E aí tô lá, né, na escola e papai tá assim, Fabrício, poxa, você tá em escola aí, eu tenho uma escola aqui, eu não aguento mais, eu tô cansado, não sei o quê, eu tenho que deixar isso aqui para alguém. Seu irmão não quer, sua irmã não quer, não sei o quê. E aí, em determinado momento... Você está se sentindo? Muito feliz. Nossa entusiasmado, senhora. Né, Regina? Muito eu feliz. adoro ver gente entusiasmada. Fabrício, é olhar para a história do Guimarães Rosa. Eu contei a história da Clarice aqui, você não é cliente, é aluna. Gente,
Aluno adora ouvir isso. Adora. Criança adora. É verdade, é verdade. E eles precisam disso. Não, sente que tem uma autoridade. Sente, e ao mesmo tempo, quando você sente que tem uma autoridade, você sente que está protegido. Exato, entendeu? Exatamente. Então, assim, isso caminha junto. O Guimarães é um orgulho para a cidade, é um orgulho para quem estudou lá. Eu sei porque meus filhos estudaram lá, entendeu? A gente tem... Os meus todos, netos. Saiu de lá com 16 anos e foi para medicina na UFS. Direto. Exatamente. Ele entrou em medicina com 16 anos. E a gente, Marilene, hoje é muito engraçado porque eu gosto de fazer isso. Todo início de ano, né? Eu entro na sala e pergunto assim, quem é filho de ex-aluno ou neto de... Um monte, dá quase 70%. Uma galera. Então significa que, né, é uma escola que tem história e que deixa uma marca na vida de todo mundo. Eu também fui aluno, né? Agora eu estou muito feliz porque, na verdade, a gente sente que o Guimarães está em muito boas mãos. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns mesmo. A tradição continua, mas ao mesmo tempo com uma modernidade, com um olhar diferente do que o aluno precisa. Exato, né? Do que o mundo exige. Exato, e eu acho que assim, a parte da direção... O diretor não pode ser a rainha da Inglaterra, de não aparecer. Não, o diretor tem que estar ali dentro, ele tem que entrar na sala, ele tem que olhar o que está certo, o que está errado, ele tem que dar dica, ele tem que receber o aluno. Então, assim, na medida do possível, né, e isso aprendi, né, muito com meu pai, eu atendo todo mundo, né, até brinco, né, na primeira reunião de pais, Marilene, eu faço uma brincadeira com os pais, né, que tem 2 anos que a gente não consegue fazer reunião por causa de pandemia, mas ano que vem, se Deus quiser, vai ter. Eu brinco e falo assim, com os pais todos na reunião, eu falo, se seu filho não me der trabalho aqui, a gente só vai se ver na formatura do 3º ano. Por quê? Porque os pais, eles são muito bem-vindos à escola, mas a partir de ensino médio é o aluno. É a autonomia do aluno. Ele é que tem que ver, ele é que tem que saber o caminho. E aí, claro, se, por exemplo, começa a dar problema, tira nota baixa, problema de comportamento, não sei o que, a escola chama a família. Mas a família já vem num segundo momento. Primeiro você chama o menino. Vem cá, o que está acontecendo? Por que você não está tirando... Né? Tem um cara aí do seu lado aí... tem um cara do seu lado aí rendendo 80%. Por que você está rendendo 40%? Está acontecendo alguma coisa? A gente pode te ajudar de alguma maneira? Aí se persiste, pai, mãe, vem cá. O que a gente pode fazer junto? Vamos indicar uma aula de apoio, um atendimento psicológico. Tudo isso, essa é a função da escola. Né? Só que a gente gosta muito de dar essa autonomia para o aluno, para ele definir. Não, a gente tem que dar chance. Se não tá legal, ele é que tem que chegar ali e falar, não, vou tentar melhorar, vou buscar, não sei o quê. E a família, claro, tem que ir acompanhando, né? Porque... Regina, agora nós vamos ter que encerrar. Você vai falar do link, falou ainda. Eu tô aqui. Você pediu para dar o link. Meu Deus. Gente... eu preciso dar um recado também, antes de acabar. Olha que entrevista maravilhosa. Gostou? Aqui, é só você falar assim, curtir, dá um likezinho aqui, tá bom? A gente conta com isso. Para esse programa, lá no YouTube, chegar ao maior número de pessoas. E agora a palavra é toda sua nas considerações finais. Pode dar seu recado. Não, quero agradecer muito, né? Foi muito legal estar aqui com vocês. A gente que agradece. E assim, dá um recado que todo ano, a gente realiza um exame de seleção para os alunos entrarem no Guimarães Rosa. Sim. Então, é uma prova de língua portuguesa, redação e matemática. E essa prova distribui bolsas para os alunos para o ano de 2022. Então, os alunos de 9º ano, né, de outras escolas que querem fazer o ensino médio no Guimarães Rosa, tem que se inscrever, né? Tem o celular 999724339. Aqui, ó. Repete para você. 999724339. Faz a inscrição pelo WhatsApp, recebe o programa e a prova já é no dia 4 de dezembro, que é um sábado. Tá em cima. Já tá em cima. Mas dá tempo. Estudar no Guimarães realmente é um orgulho para o aluno. O Guimarães Rosa é um orgulho para a cidade. E quer saber? Estou com orgulho da sua direção. Obrigado. O programa dele vai ter que ser o mais rápido, porque vai dar tempo desse dia 4. Obrigado, gente. O mais rápido possível vai estar na rede. Aqui embaixo tem o número já do Guimarães, para você ter mais informações, tá bom? Fabrício, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Obrigado pelo seu trabalho, porque Cachoeiro te agradece, tá bom? Obrigado. Beijo, gente. Obrigado a vocês.